Quando a gente perde a relação saudável com o núcleo familiar, especialmente com os mais velhos, a gente começa a bagunçar na nossa cabeça a noção de autoridade. É claro que essa não é a única causa para a nossa geração ser tão problemática na relação com a autoridade. Eu acho que a cultura do nosso tempo, como eu falei no vídeo passado, sempre favorece o rebelde, né? O herói é o rebelde. Se por um lado a figura do governo opressor e da ideia do poder centralizado sendo demolido, sendo atacado por um indivíduo que se rebela contra ele, que acaba se tornando um herói, se por um lado essa figura pode ser entendida como Cristo se rebelando contra o governo do inimigo de Deus, ou nós nos rebelando contra a autoridade do diabo e o poder do diabo sobre esse século, enfim. Metaforicamente talvez a gente consiga entender isso, mas na verdade uma coisa que a gente esquece é que o poder de Jesus não veio por ele se rebelar ao governo do inimigo, mas veio por obedecer à vontade do Pai. Não há poder genuíno na rebeldia. Por mais que pareça maneiro você ser o rebeldão que vai lá e se rebela contra o poder das trevas e não sei o quê, o verdadeiro poder se manifesta na obediência. O ponto de vista de Deus dá poder e concede autoridade para o obediente, porque Deus resiste ao soberbo. E todo rebelde é soberbo, e Deus dá graça aos humildes, e a seu tempo ele exalta aqueles que se humilham. Olha que engraçado, eu sempre fiquei muito confuso sobre Mateus capítulo 5 falar que os mansos herdarão a terra. Porque quando eu paro para pensar em terra, em herdar a terra, em conquistar uma terra, na cultura que eu recebi através das literaturas que eu li, eu sempre imaginava que o guerreiro herdava a terra, não é? O guerreiro, o forte, o rebelde, aquele cara que vai e pega em armas para defender o seu território e não sei o que, não sei o que. Esse cara que era o verdadeiro dono da terra, que deveria se tornar o herdeiro da terra, o cara que fazia por si mesmo, o cara que fazia um nome para si por causa da coragem. E de certa forma, no mundo que a gente vive é assim. Mas tem algum mistério no reino de Deus, que eu não consigo compreender plenamente, em que Deus dá reinos, que Deus dá terras, que Deus dá autoridade sobre a terra para aqueles que são mansos. Deus dá poder para os obedientes. E eu não sei explicar por que isso é assim, mas desconfio que tenha a ver com o princípio da dependência que foi quebrado na queda. E agora o homem decide sozinho. Agora o homem tem conhecimento, entre aspas, ou tem o poder de decidir. Só que ele achou que estava se tornando livre e ele acabou se tornando escravo. Ele se tornou escravo de um poder que o inclina para o mal, sempre. Então quando nós decidimos ser obedientes, quando nós decidimos cessar com todo tipo de rebeldia no nosso coração, nós decidimos ser mansos, nós recebemos verdadeiro poder vindo de Deus. Isso é sobrenatural, somente Deus pode fazer isso, porque o maior poder no universo é Deus e está em Deus. E quando Ele concede poder para algo ou para alguém, não há o que possa tirar esse poder. E de que forma nós conseguimos nos tornar poderosos em Deus? Ou quando o nosso trabalho se torna relevante no nosso tempo? Quando esse trabalho é feito em obediência. Paulo fala que todas as autoridades são estabelecidas por Deus. Não estou falando aqui de obediência no sentido de subserviência, porque as questões políticas relacionadas à obediência numa democracia são muito complicadas, são muito borradas. Eu não quero entrar nesse porém. Mas quão obediente você é ao seu pai? Quão obediente você é à sua mãe? Não pensa lá em cima no topo da cadeia alimentar, não. Pensa aqui embaixo, no raso. Pensa aqui no quão obediente você é às leis do país, quão obediente você é às autoridades representativas da polícia, representativas das legislações. Quão obediente você tem sido ao seu chefe, quão obediente de coração você tem sido ao seu pastor, ou ao seu líder, ou à pessoa que Deus colocou na sua vida para exercer essa autoridade em nome dele. É uma pergunta que a gente faz porque eu tenho experimentado que a obediência é o caminho do poder. E quando você quer realmente ajudar as pessoas e cuidar das pessoas, você precisa fazer isso em obediência.
Parece que quando você se rebela, a linha da força se corta. E você até consegue ser o bichão mesmo que luta sozinho. Mas chega uma hora que você cansa e desiste. É assim que as coisas são. A rebeldia mina a nossa força de dentro para fora. Então, se você quer ser relevante no reino de Deus, repense a sua relação com a autoridade. Repense. Talvez você tenha começado coisas independentemente, sem conversar com ninguém, mas repense como essas coisas são. Retome o seu caminho. Recomece. Analise quão submisso você é às pessoas que Deus colocou diretamente sobre você. Lembra o que a gente falou no vídeo passado? Deus não precisa quebrar o velho para fazer o novo, porque a construção da igreja, a edificação da igreja é uns sobre os ombros do outro. Você não deve demolir a sua relação com seus pais na fé, destruir tudo que veio antes de você, negar tudo que veio antes de você, quebrar os legados. Cara, será que para você viver uma vida plena com Deus, você precisa realmente sair da sua igreja? Você precisa realmente mudar de liderança? Você precisa realmente tomar novos caminhos? Você precisa realmente começar uma igreja para você? Não dá para você conversar, sabe, olhando no olho das pessoas e falando, cara, eu preciso de ajuda para entender certas coisas. Às vezes vai ser necessário romper, tá? Porque se em dado momento a obediência a Deus e a obediência à autoridade se chocarem, porque Deus está apontando uma direção e a autoridade está apontando em outra, quer dizer que essa autoridade já se perdeu da autoridade de Deus. Então, nesse ponto, você deve obediência a Deus. Mas para chegar nesse ponto, para chegar no ponto de ruptura, precisa de coisas muito mais grosseiras e urgentes do que as que vocês relatam, do que as histórias que vocês me contam, do que as coisas que a gente vê, sabe? É preciso muito mais do que um desentendimento, do que às vezes uma diferença teológica. Você está inclinado a ser calvinista e sua liderança é arminiana. Pô, cara, dá para conciliar. Existem muitos e muitos pontos em comum, mas é que você é um calvinolatrazinho novo que aprendeu as doutrinas do calvinismo agora e você quer ser um cara, tipo, sabichão, e você não quer abrir mão do que você aprendeu agora em favor dos, tipo, 30 anos de experiência que o pastor da sua igreja tem. O cara tem 30 anos que ele pastoreia a igreja. Ele, no mínimo, tem mais experiência que você. Talvez você tenha mais conhecimento que ele. E eu compreendo que você talvez esteja aprendendo coisas novas e essas coisas novas sejam importantes e talvez a mente do seu pastor tenha calcificado, sabe? Como um osso que quebrou fora do lugar e que certas coisas ele simplesmente não consegue absorver. Mas, cara, respeite no mínimo o legado do cara e a história do cara. Respeite no mínimo a relação de 30 anos que ele tem com Deus e com a igreja. Respeite e trate com honra. Quem sabe, se você for obediente, você não muda a história, não só a sua história, mas a história da sua igreja. Se você for obediente e sábio e calmo e respeitoso e gentil e amoroso e bíblico e saudável na sua fé, tendo um relacionamento bem saudável, bem tranquilo com a autoridade, talvez você consiga fazer a mente calcificada do velho aprender coisas novas. Eu vou dizer que eu tô vendo isso acontecer. Quando a gente é obediente e manso, e a gente se submete, a gente vê milagres. A gente vê milagres. E talvez você ache que o caminho mais curto, que é o caminho de quebrar e começar tudo de novo, seja o caminho abençoado. Não é. Porque Deus se importa muito com o legado. Deus se importa muito com uma relação saudável com a autoridade. Porque Ele é a autoridade maior sobre todas. E se você se rebela a uma, se você se rebela com a autoridade mais próxima de você, que dirá quanto você será capaz de obedecer à autoridade mais distante. No caso, Ele, como autoridade maior do universo. Portanto, mais distante de nós, porque Ele mesmo estabeleceu um monte de autoridades nesse caminho, não é? Nós temos relação direta com Deus, o sacerdócio dos crentes é universal, graças a Deus. Mas a autoridade foi estabelecida por Deus com alguma razão. E às vezes você está enfrentando problemas na sua igreja por causa das diferenças de pensamento e por causa dessa desconexão. E faz parte de uma identidade cristã saudável
é restaurar essa relação boa com a autoridade, com o legado. Então, a minha sugestão para você é que você se arrependa. Que você se arrependa. Que você peça perdão sinceramente ao Senhor, a Jesus, pelo tempo que você passou brigado com as pessoas. E aí você volte a conversar devagar, falando, olha, eu tenho ideias muito diferentes, mas eu gostaria de me reconciliar com você. Me perdoe. E uma vez que você consiga fazer isso, pedir perdão, talvez você quebre muitos conceitos e preconceitos que as pessoas têm a seu respeito. Ah, aquele jovem, cara, ele é um rebelde, não faz nada do que eu falo e ele não vai ter utilidade nenhuma na igreja nunca porque ele é um rebeldão. É isso que as pessoas pensam de nós, cara, quando nós somos esse tipo de pessoa intransigente, endurecida, boca dura, que fala o que quer. E se você obedece, você começa a ser ouvido. Se você se submete, você começa a ser ouvido e respeitado. Especialmente os mais velhos, eles têm muito apreço por quem obedece. Pô, galera, vocês estão barulhentos hoje, hein? E quanto mais velho, mais isso é verdade. Os mais velhos honram mais e respeitam mais. E dão mais atribuições para aqueles que obedecem mais. Obediência é diferente de subserviência, é diferente de submissão burra. A obediência é vontade de honrar, é vontade de fazer o que a pessoa diz e de agradar a pessoa e de fazer o que ela fala porque você acredita nela e porque você sabe quem ela é. Isso é obediência. É querer fazer a vontade de alguém. É diferente de fazer a contragosto, tá bom? Obediência é querer obedecer. Você precisa... Obediência é querer fazer. Você precisa querer obedecer. E querer obedecer não é fácil. Nós precisamos curar a nossa relação com a obediência e curar a nossa relação com as autoridades. Tenha pelo menos uma pessoa na sua vida que tem poder de veto, que pode falar algo total e completamente desagradável para você e mesmo assim você obedecer. Bom, galera, é isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, apesar do vídeo não ter sido aquele climão festivo todo. Deixa seu comentário aqui embaixo e se você gostou do vídeo, deixa um joinha. Pensa se você não quer se tornar um patrão desse canal e contribuir para, enfim, que eu me dedique cada vez mais à produção desse canal no YouTube e as demais coisas que eu faço ministerialmente. Você conhece o Ore Depois de Ler? Ore Depois de Ler é uma fanpage que a gente tem no Facebook, eu e mais alguns amigos. Nós escrevemos 2 textos por semana com narrações e enfim, sentimentos, poesias, esse tipo de coisa a respeito do Evangelho. Sempre 2 textos inéditos, toda semana a gente recomeçou a publicar agora, porque a gente sempre para em julho e janeiro por causa das nossas conferências. Então, se você gosta de ler, cara, eu recomendo que você vá lá acompanhar o nosso trabalho no Ore Depois de Ler. E a gente vai ficando por aqui nesse vídeo. Até o próximo. Um abraço. Que Deus te abençoe. Até semana que vem.